Quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Beirano de Verdade. Ontem eu acabei me esquecendo de fazer a leitura da introdução do livro de Miqueias. Antes da gente dar sequência e concluir a leitura, eu vou fazer a introdução para a gente possa ter um entendimento melhor sobre o livro, tá bom? O profeta Miqueias empresta o seu nome ao livro. Provavelmente ele era nativo de Moresete, situada a cerca de 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. É de Miqueias, cujo nome significa quem é como o Senhor, ou seja, então Miqueias significa quem é como o Senhor. Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías. Miqueias 1:1, aí você compare com Isaías 1:1. Escreveu o livro no século 8 a.C. Então a gente entende aqui, se ele era contemporâneo de Isaías, então aproximadamente entre 700 a 800 anos antes de Cristo. O assunto principal. Miqueias segue a mesma linha dos demais profetas. Embora faça parte de Judá, Reino do Sul, capital Jerusalém, sua mensagem é extremamente abrangente a Samaria, Jerusalém, Israel, Judá e até mesmo a outras nações. As profecias de juízo divino contra Jerusalém e Samaria colocam a Síria como um instrumento de Deus para punir a iniquidade da nação, ou seja, o pecado consciente e continuado, mas também faz predições sobre a restauração de Israel e o futuro do reino messiânico, além de fazer o povo se lembrar de como ocorreu a libertação do Egito. Fala sobre a natureza da verdadeira adoração, o lamento do Senhor pelo aumento da iniquidade e a opressão existente entre os filhos daquela nação. Apresenta diversos trechos muito semelhantes às predições de Isaías, embora nem sempre seja fácil distinguir quem serviu de fonte para quem, ou se os dois tiveram apenas a inspiração em comum. Então, ontem nós demos até o capítulo 4, correto? Então, hoje nós vamos concluir o livro, tá? Nós vamos a partir do capítulo 5, nós vamos o 6 e o 7, e também já vamos, deixa eu ver aqui, só olhando aqui na 1, vamos fazer o seguinte, vamos fazer então Miqueias hoje e Naum. Naum é curtinho também. Eu quero aproveitar esse gancho do profeta Naum, porque para muitos vai ser uma grande surpresa. E eu quero fazer essa colocação quando a gente chegar em Naum. Mas primeiro vamos concluir Miqueias, tá? Vamos lá, capítulo 5. Lembra que eu tinha lido o versículo 1 para poder finalizar? Agora eu vou a partir do versículo 2, que é que dá o sentido na fala. Predição do nascimento do Messias e da instituição do seu reino. E tu, Belém Efratá, posto que, pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, em cujas saídas são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Perceba que agora o profeta Miqueias, ele está profetizando a cidade onde Jesus iria nascer, Belém Efratá. Entendeu? Então onde que Jesus nasceu? Na cidade de Belém. Olha quanto tempo, agora nós temos uma precisão aqui como ele é contemporâneo. Está vendo a importância do estudo? Como ele é contemporâneo de Isaías, estão 8 séculos antes. É muito tempo. Se não for uma inspiração divina, por isso que a Bíblia fala que a Bíblia é um livro que você precisa ter fé, primeiramente para acreditar, em segundo lugar para interpretá-lo, é pela fé. Então você vê que ele faz com precisão. Depois quando nós chegarmos em Zacarias, você vai ver um outro detalhe. Então você vê, Isaías falou, eis que o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Fala o nome. Deixa eu só fechar essa entrada de luz aqui, só para melhorar um pouco aqui. Aí ficou melhor. E aí, ele fala com precisão, a virgem conceberia e dará à luz a um filho. Presta atenção. Agora Miqueias fala cidade. E depois Zacarias vai falar como Jesus iria entrar na cidade santa de Jerusalém. São muitas profecias. Eu estou usando essas três assim, que são três pontuais assim, muito forte. Você vê como que pode isso, se não for uma inspiração divina? Não tem como. Verso 3. Portanto, os entregará até o tempo em que está de parto, em que está de parto tiver dado à luz. Então o resto dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. E este será a nossa paz, quando a Assíria
vier à nossa terra, e quando passar sobre o nosso palácio, levantamos contra eles 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Síria a espada, e a terra de Nimrod, e as suas entradas, assim nos livrará da Síria. Quando vier a nossa terra, quando calcar os nossos termos, estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como um chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda os filhos de homens. E o resto de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, a qual, quando passar, as pisará e as despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. E destruirei as cidades da sua terra, e derribarei todas as suas fortalezas, e tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás agoureiros, ou seja, adivinho. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura, e as tuas estátuas, e não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades, e com a ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Presta atenção. Malaquias capítulo 3 e o versículo de número 6 diz assim, eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus capítulo 3 e versículo 8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele condenou, presta atenção, se ele refutou, se ele abominou a idolatria, a feitiçaria, os adivinhos, os agoureiros naquela época, e eu acabei de citar 2 textos, um no Antigo e um no Novo, que Deus não muda, que Ele é o mesmo, o que o faz pensar que agora, no cenário atual, em pleno século XXI, o Senhor aprovaria quiromancia, cartomancia, horóscopo, feitiço, simpatia, tudo isso, o que isso constitui? Constitui isso como uma prostituição espiritual. Porque você está tirando a primazia, o poder de Deus e atribuindo a outras situações que são falsos, pseudos deuses. E você viu que isso aqui despertou a ira de Deus. Despertou a ira de Deus por conta que o povo foi buscar e consultar. E o povo não se prostrava mais diante do Todo-Poderoso Deus, mas se prostrava diante das imagens feitas pelas próprias mãos. E não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos, seja feita por mãos humanas. Uma estátua, uma figura, e eles se prostravam, mas não se prostravam mais diante de Deus. Tamanha rebeldia, por isso que eles são chamados de casa rebelde. Dura serviço para o Senhor, mas para os outros deuses não. Então, se Deus não mudou, e aí eu estou pontuando isso porque as pessoas falam assim, não, você tem que respeitar. Não, já falei sobre isso, Salmo 44. Bem-aventurado o homem que não se tende para o... Vou ler aqui para não fugir aqui da mente aqui, mas eu vou ler. Salmos, vamos lá, para ficar bem claro aqui, Salmo 44, eu gosto muito desse salmo, já falei sobre ele, mas eu vou voltar a falar novamente, porque assim nós precisamos fundamentar. Tudo que a gente faz aqui, a gente precisa fundamentar para que a pessoa possa ter um entendimento claro. E claro que cada um tem a sua opinião, o seu ponto de vista, a sua visão. A minha é essa. Eu fundamento as minhas decisões, as minhas ações, fundamentado, arraigado na Bíblia Sagrada. Então eu tenho que falar isso, 44 aqui, ó. Salmos 44. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos. Que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então eu não tenho que respeitar coisíssima nenhuma. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que protestar contra. Lembrando, amando o que pratica, mas refutando a prática. Amando o pecador, mas refutando o pecado. Esse é o meu posicionamento. Então, eu estou querendo despertar você que aquilo que a Bíblia condenava, ela condena e continuará condenando. Não é porque esse papo aqui que é antigo e novo, que é Primeiro Testamento, Segundo Testamento, Deus é o mesmo. Como você pega a Bíblia Sagrada, não são 66 livros, é a Bíblia Sagrada, é toda, o Antigo e o Velho Testamento. Por isso que é bom você entender o contexto, a história. Aqui, agora nós estamos nos 12 profetas menores, você vai entendendo. Nos 4 profetas maiores, você vai entendendo. Os livros históricos, você vai entendendo. O livro dos reis, das crônicas, você vai entendendo.
que Deus sempre abominou isso, ele sempre refutou. E lá nos 10 mandamentos, para ficar mais fácil para você em Êxodo 20, você vai falar que não terá outros deuses, no plural, diante de mim. Eu sou o Senhor, no singular, e fora de mim não há outro. Quem escapará das minhas mãos? Agindo eu, quem impedirá? Entende? Então, é muito importante ter esse entendimento que Deus, ele continua mantendo os seus mesmos padrões, que é a nossa adoração, nós devemos inclinar, se curvar somente dele. Não devemos colocar nossa confiança em algumas pessoas. Isso aqui é uma... Deixa eu tirar o relógio aqui. Isso aqui é uma pulseira. Nós somos do encontro dos casais lá quando nós somos na SOS. E aqui, né, curados para curar ou eu amo família. Mas só para simbolizar, tá? Que nós vamos lá. Então, tem pessoas que colocam a confiança, eu vou usar essa aqui como se fosse uma fitinha. Sabe aquela fitinha do santinho? Aí ela coloca a confiança nisso. Isso aqui para mim é só simbólico, só lembra, aqui está escrito curado para curar e amo família, que é lá no Josué Gonçalves, nós fizemos o trabalho no SOS, mas é só simbólico. A minha fé não está nisso aqui, não é que eu posso tirar normalmente e boa, não tá, minha fé não está aqui. A minha fé está no Senhor e através da sua palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que o 7º gomo do fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, é a fé. Então eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Eu preciso ter o fruto, produzir o fruto do Espírito Santo. Eu preciso gerar fé. Aí sim. Então, se você de repente é um servo de Deus, tenha a sua confiança nisso, em queromancia, cartomancia, astrologia, mapa astral, horóscopo, sai fora disso daí. Isso aí não agrada a Deus, tá bom? Vamos lá. Capítulo 6. A contenda do Senhor com o seu povo. As maldades de Israel, Deus não terá compaixão. Dá uma olhada. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes e ouçam os outeiros a sua voz. Ouvi, montes, a contenda que o Senhor, vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, o que tenho feito? E em que te enfadei? Testifica-me contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te que da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele como um holocausto, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem. Redobre a atenção no versículo 8, eu amo esse versículo. Ele te declarou ao homem. As pessoas falam assim, é muito difícil servir a Deus, é muito pesado servir a Deus, eu não consigo. Ele te declarou ao homem. Homem aqui, gênero humano, para os irmãos e para as irmãs, para os servos e para as servas. Ele te declarou homem, ele te declarou mulher, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Olha o que ele pede, que a gente ame a justiça. Olha o que ele pede, que a gente pratique a justiça, ame a beneficência e ande humildemente com Deus. É isso, é difícil? É pesado? O problema é que as pessoas não querem renunciar. As pessoas não querem negar-se a si mesmo. Esse é o problema. Versículo 8, 9. A voz do Senhor clama à cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouvi a vara de quem a ordenou. Ainda não há casa do ímpio, tesouros de impiedade, e efa pequeno do que é desejável? Seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim, eu também te enfraquecerei, ferindo-te, assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não se fartarás. A tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não livrará. E aquilo que livrares, eu entregarei à espada. E tu semeará, mas não cegará. Pisarás azeitona, mas não te ungirás com azeite. O monstro, mas não beberá vinho.
porque se observaram os estatutos de Omri e de toda a obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação, e dos seus habitantes um assobio, assim terei sobre vós o opróbrio do meu povo. Assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Então, ou seja, é aquele ciclo vicioso que você vê. Acabe fez o quê? Acabe com Jezabel, lembra? Eles serviam Azera e Baal. Eram 850 profetas ao todo. Então você vê que eles andaram por esse caminho, por esse mesmo caminho. Então eles persistiram na prostituição espiritual, que acabou se tornando por literal, porque eles acabaram se envolvendo também com as mulheres e os homens das outras tribos, das outras nações, que eram nações pagãs, e aderiram às suas práticas religiosas, algo que era estreitamente abominável aos olhos do Senhor e que está fundamentado nos 10 mandamentos, que não deveria, mas eles não estavam nem aí. Capítulo 7 a gente conclui Miqueias. Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para o sangue. Caça com ao seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma. E assim, todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, e o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será sua confusão. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquele que repousa no seio, guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó, inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído. Levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, cobrir-se-á de confusão. E aquela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a verão, sendo pisada como a lama nas ruas, no dia em que reedificar os muros, e no dia de longe estará ainda o estatuto. Naquele dia virão a ti, desde a Síria até as cidades fortes, e das fortalezas até o rio, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas essa terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho com a tua herança, que mora só no bosque, no meio da terra fértil. Apacentam-se em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. E lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão e envergonhar-serão por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como uns répteis da terra. Tremendo sairão dos seus encerramentos, com o pavor virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, quando você ouve algum profeta, algum pregador, alguma profetisa falando assim, ó, Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento, está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mar de esquecimento, sinto aí a notícia, não está na Bíblia. Eu tenho um material, estou precisando até resgatar esse material muito bom que eu preparei. Eles são 199 curiosidades da Bíblia, só da Bíblia, falando aquilo que os pregadores não falam, né? Mas a Bíblia não diz o que eles falam. E aí eu coloquei como curiosidades bem interessantes, bem bacanas. E uma delas é essa aqui, que não tem mar de esquecimento na Bíblia. É nas profundezas do mar. Pode ser na versão NVI, Nova Versão Internacional. Pode ser na versão
NTLH, Nova Tradução Linguagem de Hoje, não tem. Pode ser na NAA, Nova Almeida Atualizada, não tem. Pode ser na Revista Corrigida, como eu estou acabando de ler, não tem. Pode ser na Bíblia Viva, não tem. Pode ser na versão que você quiser. E pode procurar aí, ó, Miqueias, capítulo 7, versículo de número 19. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E as pessoas não sei de onde tiraram isso, mar do esquecimento, mas não existe. Tá? Então, o que eu quero destacar aqui é profundezas do mar. Eu não sei se você se recorda, já tem um tempo isso, um multimilionário, ele pegou lá um sistema, tipo um mini submarino, com mais algumas pessoas, e eles foram numa expedição nos destroços do Titanic, daquele navio que afundou, que tem um filme lá que ganhou vários Oscars e tal. Que segundo conta a história, diz que, né, os construtores disseram que nem Deus poderia afundar aquele navio, pior coisa que eles fizeram, e o navio foi afundado. E aí o que aconteceu? Eles desceram, deu um problema, eles não conseguiram voltar, eles morreram. Até hoje, por mais avançada a tecnologia que seja, existem lugares nas profundezas do mar que o homem ainda não chegou. E olha o que Deus está falando que Ele faz com o meu e com o teu pecado. Quando? Quando eu confesso. Quando? Quando eu abandono. Quando eu deixo. Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões jamais, nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Olha o que ele fala, ele vai se apiedar de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Só que aí eu costumo, é eu que coloco, tá? Uma ilustração que eu faço. E se possível, ele coloca uma plaquinha assim, ó, proibido pescar. Mas tem gente, meu Deus, que faz questão de pescar pecado perdoado. Ou vai com a vara, ou vai com o carretilho, ou vai com a tarrafa, ou vai com o covo, ou vai com arrastão, ou vai com a linhada, de alguma maneira ele vai pescar. Ele quer pescar pecados que já foram subjugados e lançados nas profundezas do mar. Meu irmão, quando Deus te perdoa, não é que nem um homem. O homem perdoa, na primeira oportunidade ele lança em face. Mas eu fiz isso por você. Tá esquecendo daquela lá? A mulher faz isso também. Mas Deus não. Quando ele perdoa, você viu que nós acabamos de dizer que ele tem prazer. Isaías 55 fala que ele tem prazer em perdoar. Miqueias capítulo 7 fala que ele vai se apiedar, ele é piedoso. Ele vai se apiedar de nós, subjugará as nossas iniquidades e vai lançar nas profundezas do mar. Então, meu irmão, se você já pediu perdão, você confessou, se você abandonou tal prática, Deus já te perdoou. Para de ficar se punindo e ficar se culpando. Tá bom? Capítulo 7, versículo 20. Dará a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Então nós acabamos agora o livro de Miqueias, tá bom? Concluímos o capítulo 5, 6 e 7. E agora nós vamos ler na 1, que é curtinho, 1 e 2 e 3, é bem curtinho os capítulos, e a gente finaliza a leitura de hoje com excelência. Mas eu quero orar, agradecendo pela leitura de Miqueias, e que nós possamos, meus irmãos, ter essa consciência que quando Deus perdoa, está perdoado. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai que estás no céu, no nome santo, bendito e glorioso do teu Filho amado Jesus, eu quero te agradecer e te bendizer por essa oportunidade maravilhosa, abençoada pelo Senhor, na leitura, no plano da Bíblia Sagrada. Estamos caminhando na reta final, concluindo Miqueias, e agora também nessa oração quero apresentar a leitura de Naum. Deus, continua nos abençoando, continua nos dando graça, nos dando força. Reta final, antes do dia 30, nós iremos concluir a leitura de toda a Bíblia Sagrada para a glória do Teu nome. Ajuda meus irmãos, ajuda minhas irmãs, aqueles que pararam, que eles possam retomar, aqueles que estão desanimados, que o Senhor possa reanimá-los, aqueles que estão fracos, que o Senhor possa fortalecê-los, aqueles que estão caídos, que o Senhor possa levantá-los, restabelecê-los, aqueles que estão seguindo, meu Pai, continua abençoando e fortalecendo, em nome de Jesus, que possamos concluir para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Pai, abençoa agora também a leitura do profeta Naum, abre o nosso entendimento, o nosso intelecto, para que possamos entender que aquilo que o Senhor fala, o Senhor faz, aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, à Santíssima Trindade, aquele que era e é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Amém, amém e graças a Deus. Naum, vamos entender, ó. Você vai ver que vai fazer uma ligação aqui bacana agora, Naum, com o livro do profeta Jonas. O nome do livro leva ao do autor, Naum, o Eucocita, que denomina sua profecia Peso de Nínive. Vai prestando atenção, você nem sabia disso, né? Autor e data é de Naum, cujo nome significa conforto de Deus, que está relacionado o nome Neemias. A cidade de Elcos, de onde procede o profeta, ainda não foi localizada satisfatoriamente pelos estudiosos. Quanto à datação, não é difícil precisá-la.
Com certeza, o livro foi escrito após a destruição em 666 a.C. de Tebas, ou No Amon, importante cidade egípcia, por Assurbanipal, imperador assírio, enquanto Nínive foi assolada em 612 a.C. aproximadamente. A profecia de Naum pertence a esse intervalo de 54 anos. Assunto: a profecia de Naum trata de um único assunto, a destruição de Nínive. Lembra? Jonas foi lá, pregou, o pessoal se arrependeu, não destruiu. Capital da Síria, às margens do rio Tigre, cerca de 100 anos, lembra que eu falei que era um rio, que não era o mar, onde a baleia vomitou o profeta? Cerca de 100 anos antes da cidade, tinha sido poupada por causa do arrependimento pela pregação do profeta Jonas. Essa seria a segunda parte da história. Nínive voltou às suas práticas de idolatria, feitiçaria e carnificina. Lembra que eu falei que era um povo muito cruel? O livro é de uma beleza poética impressionante. O profeta inicia escrevendo o caráter de Deus, que é tardio em irar-se, mas grande em força. Em seguida, passa a dar detalhes sobre a destruição da cidade. Então, passaram aproximadamente 100 anos, o povo já esqueceu do que Jonas tinha pregado, do que Jonas tinha falado, e voltaram nas mesmas práticas. Olha o resultado. A justiça e a misericórdia de Deus, a destruição dos seus inimigos e o livramento do seu povo. Peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e nas tempestades e nas nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, e esgota todos os rios. Desfalece em Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? Quem subirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou com fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho, como bêbados, serão inteiramente consumidos como a palha seca. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor: por mais seguro que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará, e eu afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os seus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem, que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil, e sobre os montes os pés dos que traz boas novas, do que anuncia a paz, celebra a tua festa, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. O cerco e a tomada de Nínive. Você viu que ele fez questão de falar aqui que Deus não tem o culpado por inocente? Capítulo 2. O destruidor está já diante de ti. Guarda a tua fortaleza. Observe o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder, porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, porque os que despejam os despejarão. Os que corromperam os seus sarmentos, os escudos dos seus valentes estarão vermelhos, os homens valorosos escarlates, os carros como fogo e tochas no dia da tua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente, os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, e o seu parecer é como de tochas, e correrão como relâmpagos. Este se lembrará das suas riquezas,
Eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apresentar-se-ão no muro, quando o amparo for preparado. As portas do rio se abrirão, e o palácio se derreterá, e Uzabe está descoberta, será levada cativa, e as suas servas a acompanharão, gemendo com pombas batendo em seus peitos. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas. Elas, porém, fogem agora. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não tem termo o provimento. Abastança há todo gênero de móveis apetecíveis. Vazia e esgotada, e devastada ficará, e derreter-se-á o coração, e tremem os joelhos, e todos os lombos à dor, e os rostos de todos se empalidecem. Onde está agora o covil dos leões, e as pastagens dos leõezinhos? Onde passeava o leão velho, e o filho de leão, sem haver ninguém que os espantasse? O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes, e estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, que queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei a terra da tua presa, e não se ouvirá mais voz dos teus embaixadores. Os delitos de Nínive e a sua ruína é inevitável. Capítulo 3. Ai, lembra o termo ai? Dor e juízo. Ai da cidade ensanguentada. Ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. É estrépito de açoite há, e o estrondo do ruído das rodas e dos cavalos atropelam. Carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante, a lança relampejante. E haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim. Os defuntos tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos pecados. Muito graciosa meretriz, e da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites, e as gerações com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, e te descobrirei da tua face e as suas nações. Mostrarei a tua nudez, e os seus reinos, e a tua vergonha, e lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, e por-te-ei como espetáculo. E há de ser que todos os que te virem fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? Donde buscarei consoladores para ti? És tu melhor do que Amon, que está situada entre os rios, cercada de águas, tendo por esplanada o mar? É ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e não tinham fim. Pute e Líbia foram teu socorro. Todavia, ela não foi levada, foi para o cativeiro também, e os seus filhos foram despedaçados no topo, e todas as ruas sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Tu também serás embriagada, e te esconderás também, e buscará força por causa do inimigo. Todas as suas fortalezas serão como figueiras, e os figos temporão, e que sacodem, cai na boca dos que há de comer. Eis que o teu povo, no meio de ti, terá como mulheres, e as portas da terra estarão todas abertas, e os teus inimigos, o fogo consumirá os teus ferrolhos. Tira a água para o cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no lodo, pisa o barro, repara o forno para os ladrilhos. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como a locusta, multiplicar-te-á como a locusta, multiplicar-te-á como os gafanhotos. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalhará e voará. Os teus coroados são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol, voam, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dominarão, ó rei da Síria, e os teus ilustres deitar-se-ão, e o teu povo se derramará pelos teus montes, sem que haja quem possa ajudá-lo. Não há cura para a tua ferida, e a tua chaga
é dolorosa. Todos que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre ti quem não passou continuamente a tua malícia, ou seja, a capital, a grande cidade de Nínive, foi destruída. Por quê? Porque eles também continuaram desobedecendo, voltaram para as velhas práticas, e a sentença de Deus, ela veio sem dó e nem piedade, lembrando que ele frisou bem claro que Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que você possa ter esse entendimento que quando Deus perdoa, está perdoado, mas quando Ele adverte, é bom a gente dar crédito à advertência do Senhor, porque a Bíblia fala que Ele não tem um culpado por inocente e nem inocente por culpado. Sempre Ele adverte, sempre Ele prepara, mostra por um sonho, por uma visão, por uma revelação, levanta alguém para falar, levanta alguém para entregar, ou a própria palavra. Ela mesmo nos confronta, nos conforta, nos consola, nos orienta, nos exorta, para que nós possamos andar em obediência e retidão. Então hoje nós concluímos a leitura de Miqueias, capítulo 5, 6 e 7, na 1, 2 e 3. Foi a leitura de hoje. Amanhã, querendo Deus permitindo, nós vamos iniciar Abacuque. Iniciar e terminar também, agora rapidinho. Depois já vem Sofonias, aí nós vamos que vamos, reta final, tá bom? Deus abençoe. Eu sou o pastor Rômulo Beirano de verdade, que o Espírito Santo de Deus ele possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do teu coração. Paz do Senhor.